Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. E nesse vídeo aqui nós vamos falar mais uma vez sobre o Campeonato Brasileiro da Série C. No próximo final de semana vai acontecer a rodada decisiva, né, que vai apontar aí as duas últimas equipes que se juntarão a Remo e Brusque e que vão subir para a Série B, né, Série B de 2021. Então, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês toda a matemática, o que cada equipe precisa e o que elas precisam torcer para conseguir o acesso para a Série B, né? Então nós vamos passar aqui a situação de cada equipe para vocês, a classificação certinha e a situação de cada um deles. Vamos começar falando, né, do grupo D, porque o grupo D, os jogos vão acontecer no sábado, né? As partidas aconteceram no mesmo horário, então os jogos do grupo D aconteceram no sábado e os jogos do grupo C aconteceram no domingo. Então por isso que a gente vai começar pelo grupo D, que é o que vem antes, né? Então vamos lá, primeiro de tudo vamos colocar a classificação, né, na tela aí, como vocês já estão vendo, para vocês se situarem como é que está a situação de cada time e também os jogos da rodada. As duas partidas vão acontecer às 17 horas, né? O Ipiranga recebe o Paysandu lá no Colosso da Lagoa e o Remo joga contra o Londrina no Mangueirão em Belém. Então essas são as duas partidas do grupo D deste sábado. Lembrando que após as duas partidas, às 19 horas, nós vamos entrar aqui no canal com uma live para estar repercutindo aí tudo que foi essa rodada, né? Falando quem subiu, falando também já do primeiro finalista, né? Que essa rodada também vai definir o primeiro finalista, né? E depois então do jogo a gente entra para fazer essa live aí, né? Na última segunda-feira, logo após o acesso do Brusque, a gente fez uma live aqui no canal, bombou, né? Acho que foi a live que teve mais pessoas simultâneas assistindo, e eu espero que essa live aí também do próximo sábado, né, seja nessa mesma pegada aí, com bastante gente participando. Mas com relação à classificação, olha, o Remo, né, já está com acesso garantido, tem 10 pontos, né, e só precisa de um empate para chegar à final. O Paysandu tem 7 pontos, né, em 5 jogos, tem menos um gol de saldo, então é importante também prestar atenção no saldo de gols do Paysandu. O Londrina é o terceiro colocado com 6 pontos, tem apenas uma vitória e 0 gols de saldo. E o Ipiranga aparece na quarta colocação com 4 pontos, uma vitória e 2 gols de saldo negativo. Então essa é a situação do grupo. Então agora nós vamos colocar aqui na tela o que cada time precisa para garantir o acesso, né? A gente bota aqui a imagem do Remo, né? Para reforçar aí que o Remo já está classificado para a Série B, né, de 2021, e ele precisa de um empate para chegar à final. Outra maneira do Remo também chegar à final é o Paysandu não vencer a equipe do Ipiranga, né? Se o Paysandu não vencer o Ipiranga, o Remo também está na final, independente do que aconteça com ele na partida contra o Londrina. Bom, agora o bicho pega, né? Vamos ver aqui como é que tá a briga pelo acesso, vamos ver a situação de cada time. Vamos começar pelo Paysandu, que é o segundo colocado. O que o Papão precisa para garantir o seu acesso? Ele precisa vencer o Ipiranga em Erechim, é a situação do Paysandu. Vencendo o Ipiranga em Erechim, o Papão volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se ele empatar, o que acontece se ele empatar? Se ele empatar, o Londrina não pode derrotar o Remo em Belém, né? Por quê? Porque se o Paysandu empatar, ele vai a 8 pontos, enquanto que o Londrina, vencendo o Remo, ele chega a 9. Por isso que o Paysandu, se empatar, tem que torcer por derrota ou empate do Londrina contra o Remo. Agora vamos pegar a situação do Londrina. O que o Londrina precisa? O Londrina precisa vencer o Remo em Belém e torcer para que o Paysandu não derrote o Ipiranga. Essa é a matemática do Londrina. Se ele empatar, ele está fora, porque se ele empatar e o Paysandu perder, ele chega aos mesmos 7 pontos que o Paysandu, né? E também chega aos mesmos 7 pontos que o Ipiranga teria com a vitória em cima do Paysandu. Porém, ele seria o único dos 3 com uma vitória, né? As outras duas equipes teriam 2 vitórias, porém o Londrina teria apenas uma vitória e número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Então por isso que o empate não serve para o Londrina, mesmo ele podendo alcançar a mesma pontuação de Paysandu e Ipiranga. E com relação ao Ipiranga, o que o Ipiranga precisa para subir? Ele tem que vencer o Paysandu em casa, né? Já começa daí. E ele também tem que torcer para que o Londrina não derrote o Remo em Belém, porque se isso acontecer, acabou para o Ipiranga. Se o Londrina tropeçar em Belém e o Ipiranga vencer, uma vitória simples basta para o Ipiranga. Por quê? Porque ele teria uma vitória a mais que o Londrina, né? No caso do Londrina empatar, e ele chegaria aos mesmos 7 pontos que o Paysandu. Ele tem menos 2 gols de saldo e o Paysandu tem menos 1. As duas equipes ficariam com 2 vitórias, porém o Londrina melhoraria, o Ipiranga melhoraria seu saldo, porque
Por exemplo, se o Ipiranga vence o Paysandu por 1-0, o saldo do Paysandu passa a ser -2, o do Ipiranga passa a ser -1. Como as duas equipes teriam 2 vitórias, o próximo critério de desempate é o saldo de gols, e por isso o Ipiranga levaria a vaga em cima do Paysandu no saldo de gols. Então essa é a conta das equipes do grupo D, né, que entram primeiro em campo, vão jogar no sábado. Agora vamos falar do grupo C. Grupo C, que os jogos acontecem no próximo domingo, né? Também no mesmo horário, só que um pouquinho mais tarde. O Santa Cruz recebe o Brusque às 18 horas no Arruda, e no mesmo horário o Ituano vai jogar contra o Vila Nova lá no Novelli Júnior, em Itu. E vamos ver como é que está a situação desse grupo. Primeiro colocado o Brusque, 9 pontos, acesso garantido, né? O Brusque, inclusive, ele, se vencer, chega à final. Se o Vila Nova não derrotar o Ituano, o Brusque também garante vaga na final. Então o Brusque aí apenas lutando por uma vaga na final. Agora o Vila Nova tem 7 pontos, né, e menos 2 gols de saldo. É importante então prestar atenção no saldo de gols. O Santa Cruz tem 5 pontos, 1 vitória e menos 1 gol de saldo. E o Ituano tem 5 pontos, 1 vitória e menos 2 gols de saldo. Então tem que prestar bem atenção. Eu quero que vocês se atentem bem a esse detalhe do saldo de gols, que pode ser decisivo nessa rodada aí do grupo C. Cada gol pode valer um acesso, né? E vocês vão entender quando a gente chegar para falar do Ituano e também do Santa Cruz. Mas vamos lá, o que cada time precisa, né? Lembrando, né, também que após esses jogos, às 20 horas no próximo domingo, nós vamos fazer a live também para falar sobre a última equipe que garante o acesso e também já fazer aqui uma projeção da grande final, né? Da final aí envolvendo os primeiros colocados, né? O primeiro colocado de cada grupo, fazendo a final da Série C. Mas vamos ver então, vou mostrar aqui na tela o que cada time precisa, né? O Brusque, né? É só para formalizar, já está classificado, já está com acesso garantido, então vai acompanhar aí de camarote a briga de foice. Agora vamos começar pelos times que brigam, né? Vamos passar aqui para os times que brigam pela classificação. O que o Vila Nova precisa para garantir o seu acesso? Ele precisa vencer o Ituano. Ele tem 7 pontos, o Ituano tem 5, o Santa Cruz também tem 5. Ele vencendo, essas duas equipes que estão atrás não irão alcançá-los, e ainda de quebra o Vila ainda tem a chance de ir para a final, né? O Vila Nova, se vencer o Ituano e o Brusque empatar com o Santa Cruz, o Vila vai a 3 vitórias, né, e 10 pontos. O Brusque fica com 10 pontos e 2 vitórias. Então, pro Vila Nova, até mesmo um empate do Brusque pode servir para ele chegar na final, desde que ele vença, evidentemente, o Ituano. Mas se o Vila Nova empatar, o que acontece se o Vila empatar? Se o Vila Nova empatar, o Santa Cruz não pode derrotar o Brusque. Porque se o Santa Cruz derrota o Brusque, ele vai aos 8 pontos, né, aos mesmos 8 pontos que o Vila Nova teria com o empate, e aí a parada seria decidida no saldo de gols. Vocês se lembram que eu falei lá atrás que era bom prestar atenção no saldo de gol dessas equipes? Pois bem, o Vila Nova ficaria com 8 pontos, 2 vitórias e menos 2 gols de saldo, né, porque com o empate o saldo dele não mudaria, enquanto que o Santa Cruz chegaria aos 8 pontos, as 2 vitórias também, porém o saldo de gols do Santa Cruz, que já é melhor do que o do Vila Nova, iria melhorar ainda mais. Então por isso que se o Vila Nova empatar com o Ituano, o Santa Cruz não pode derrotar o Brusque. Porque se o Santa Cruz derrota o Brusque, ele vai aos 8 pontos, né, aos mesmos 8 pontos que o Vila Nova teria com o empate, e aí a parada seria decidida no saldo de gols. Vocês se lembram que eu falei lá atrás que era bom prestar atenção no saldo de gol dessas equipes? Pois bem, o Vila Nova ficaria com 8 pontos, 2 vitórias e menos 2 gols de saldo, né, porque com o empate o saldo dele não mudaria, enquanto que o Santa Cruz chegaria aos 8 pontos, as 2 vitórias também, porém o saldo de gols do Santa Cruz, que já é melhor do que o do Vila Nova, iria melhorar ainda mais. Então por isso que se o Vila Nova empatar com o Ituano, o Santa Cruz não pode derrotar o Brusque. E se perder, o Vila Nova está fora, né? Porque daí ele já perderia a segunda posição para o próprio Ituano, né? O Ituano tem 5 pontos, iria a 8. Agora nós vamos começar a fazer conta para valer. Santa Cruz, o que o Santa Cruz precisa fazer para chegar na final? Ele precisa vencer o Brusque e torcer para que o Vila Nova empate com o Ituano, né? Essa é uma possibilidade. Ou, caso o Ituano vença, a diferença de gols da vitória do Ituano tem que ser igual ou menor à vitória do Santa Cruz contra o Brusque. Vamos explicar por quê. O Santa Cruz tem menos 1 gol de saldo e
o Ituano tem menos 2 gols de saldo. Vamos supor que o Santa Cruz vença o Brusque por 1-0 e o Ituano vença a equipe do Vila Nova por 2-0. Os dois ficariam com 8 pontos, 2 vitórias, eles iam ficar com 0 de saldo, né? Porque o Santa Cruz ia vencer por 1 gol de diferença e o Ituano por 2 gols de diferença. Porém, o Ituano, né? Daí nós vamos para outro critério de desempate. O Ituano teria 1 gol a mais marcado, né? Porque o Ituano tem 7 gols marcados no momento e o Santa Cruz tem 5 gols. Por isso que, se o Ituano vencer, né? Para efeito de acesso do Santa Cruz, se o Ituano vencer, a vitória do Ituano para o Santa Cruz subir tem que ser uma diferença igual ou menor de gols do que for a vitória do Santa Cruz. Então essa é a matemática do Santa Cruz, né? E agora vamos falar do Ituano, né? Mudando a tela, vamos falar do Ituano. O que o Ituano precisa? É a mesma coisa, ele precisa vencer o Vila Nova e torcer para que o Santa Cruz não vença o Brusque, né? Isso aí sem precisar fazer conta de saldo de gols, porque o Santa Cruz empatando com o Brusque vai a 6 pontos, o Ituano vencendo o Vila vai a 8, então aí já matou o acesso para o Ituano. Agora, se o Santa Cruz também vencer, aí entra de novo naquela matemática. A vitória do Santa Cruz tem que ser por diferença de gols menor ou igual à sua vitória contra o Vila Nova, né? A vitória do Santa Cruz, por exemplo, o Santa Cruz não poderia golear e o Ituano vencer por uma vantagem mínima. Então essa é a conta aí de que cada time precisa para subir. Bom, gente, então eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado a vocês aí a entender essa matemática do acesso. E agora eu quero saber de vocês. Quem que vocês acham que vai subir e pegar essas 2 últimas vagas? Quem que você acha que vai subir no grupo C e quem que você acha que vai subir no grupo D? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, que eu estou muito curioso para saber. E também com relação aos finalistas. A final vai ser Remo e Brusque, Remo e Vila Nova, Paysandu e Brusque, Paysandu e Vila Nova. Essas são as 4 possibilidades de finais que nós teremos aqui para a Série C. Então deixa aqui nos comentários quem que você acha que vai subir nos 2 grupos e também quem que você acha que vai fazer a final, os 2 finalistas, né? O finalista de cada grupo. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero vê-los num próximo vídeo. Valeu!